nós paramos aqui, esse lugar que chama Gilgal. Eu contei a história do povo de Israel, depois do Egito, mas eu quero só voltar quando o povo de Israel atravessou o rio Jordão. E quando você olha para atrás, hoje não é muito claro, mas lá, essa direção, isso também no rio Jordão, onde o povo de Israel atravessou o rio Jordão, do deserto, e depois a primeira lugar que o povo de Israel conquistou chama Jericó. E quando você olha para essa direção, hoje não é muito claro, lá essa direção do Jericó. E depois nós não entramos para Jericó, mas nós passamos perto do Jericó. Mas essa é a direção do Jericó. E como o povo de Israel conquistou Jericó? Lembra que só sacerdotes, ele rodou 7 vezes das muralhas do Jericó e depois as muralhas caem. Mas por quê? Por que essa guerra assim de sacerdotes, não do pessoa? Aqui eu falei que quando o povo de Israel sai do Egito, o Deus mostrou muitos milagres no deserto, até o rio Jordão. Mas o primeiro lugar que o Deus mostrou poder aqui nessa terra é o Jericó, porque ele mostrou poder. Naquela época, Jericó, essa fortaleza muito forte, e toda pessoa tem medo para chegar ou conquistar esse lugar. E para Deus é nada. O Deus mostrou que só sacerdotes, que ele não é guerreiro, soldado, porque ele acredita na fé de Deus. Só ele toca no shofar e depois as muralhas caem como pedras pequenas, não sei o que. E só depois esse povo também conquistou Jericó. E depois Jericó, todos os povos chegaram para esse lugar que nós chamamos Gilgal. E aqui, Josué e Caleb, são as únicas 2 pessoas que saem do Egito que entraram para Israel. Porque toda geração que sai do Egito, ele morreu no deserto. O Deus criou outra geração que ele não tem a mentalidade dos escravos. Ele é como pessoa livre, que ele recebe a fé e o Espírito de Deus. E Josué, ele construiu aqui um altar com 12 pedras do rio Jordão, aqui no Gilgal. E ele festou a primeira festa, que chama Páscoa. Lembra que eu falei? A primeira festa que os judeus festou é só Páscoa. E depois vai tudo. Por exemplo, depois tem Pentecoste. Depois, do 7º mês, ao primeiro dia do 7º mês, nós temos Ano Novo, que chama Rosh Hashanah. E depois, 10 dias depois do Ano Novo, nós temos outro dia que chama Yom Kippur, Dia de Perdão. E depois, 4 dias depois do Yom Kippur, nós temos a festa Tabernáculos. Então, tudo começa 14 Benissan. 14 Benissan, essa festa que nós chamamos Páscoa ou Pesach. E depois tudo. E aqui, Josué, ele festou a primeira Páscoa aqui no Gilgal. E depois, ele fez a circuncisão de todos os povos que entraram para Israel. Ele renovou a aliança entre o povo de Israel e com Deus. E do Gilgal, todo o povo sai e cada tribo chegaram para o lugar onde Jacó abençoou cada filho. Por exemplo, quando nós olhamos para essa direção, essa tribo chama Efraim. E depois, pouco para a esquerda, Benjamim. E mais para a esquerda, essa tribo é Judá.
Judá, Benjamim e Efraim. Efraim, você lembra, ele construiu o primeiro tabernáculo na cidade chamada Silo. Tá bom? E depois temos outra cidade chamada Bet-El, onde Jacó também lutou, lembra, com o anjo. E depois, quando ele voltou a segunda vez, o Deus mudou o nome dele para Israel. Até agora, tudo bem? Ok. Agora eu quero contar para você. Nós falamos Israel, Israel, Israel. O que é Israel? O que é essa palavra Israel? Você tem ideia, noção? Okay, vamos contar. Eu escrevi aqui em hebraico e em português, tá? Cada letra em hebraico tem significado. Por exemplo, Israel tem uma letra chamada Yud. E aqui só E. Por exemplo, essa letra tem uma pessoa que nasceu com esse nome, que chama Isaac ou Yitzhak. Lembra a história com Sarah? Ela tem 90 anos, que ela não acredita que ela vai ter filho. E quando esse filho nasceu, ela sorriu assim, assim. Esse é o significado Yitzhak, que uma pessoa sorrir assim, assim. E depois tem outra pessoa que nasceu com essa letra, que chama Jacó ou Yaakov. Lembra a história? Como Jacó sai? Ele é o gêmeo, sabe? Como ele sai? Segurança e ele sai, hein? Então, Yaakov, significado que uma pessoa atrás de pessoa. Tá bom? E depois, nós temos outra letra. Aqui o Shin, o S, Sarah. Não precisa explicar, tá? E depois, nós temos outra letra chamada Resh, ou R. Tem uma mulher que chama Raquel. E depois Rebeca. E depois nós temos a letra Aleph, ou A. Essa pessoa que chama Abraão, ou Avraham. E depois nós temos outra letra final, Lamed, ou Ele. E tem uma mulher que chama Lea. Olha para agora essa letra aqui. Tudo essa letra aqui. Essa letra Israel. Olha para essa letra em português. Aqui. Essa letra aqui, Israel. Tá bom? Tudo é Israel, é geração do Abraão. Agora, outra explicação sobre esse nome Israel. Como eu falei, cada letra tem significado. Aqui essa primeira letra é a menor letra no alfabético hebraico. A última letra chama Lamed, ou L. Essa é a maior letra no alfabético hebraico. O que é significado isso? Que Yud, nós falamos Yehudim, os judeus. Não importa o número dos judeus, Yehudim, no mundo, sempre o Deus com ele. Ele é Deus, E também, esse é o nome de Israel. Não importa o número dos judeus que ficaram no mundo, 2 pessoas, 3 pessoas, 100 pessoas, sempre o Deus fica com ele. Esse é o nome Israel. Bom, agora, você quer saber por que nós temos relação muito boa com o Brasil? Por quê? Você tem paciência? Sim. Vamos falar sobre Brasil. Hein? Por que Brasil e Israel têm relação boa? Ok. Eu escrevi em hebraico e em português. Mas você sabe, Brasil, nós podemos escrever com Z. Eu sei que você escreve com S. Mas em hebraico, nós escrevemos Brasil com Z. O que significa do Brasil? Ok, gente, olha essa letra aqui, eu escrevi em hebraico e em português, tá bom? E eu falei que cada letra tem significado.
Agora, olha para essa letra, a primeira letra chama B, B ou Bet, Bet. E nós temos também uma mulher chamada Bilha, Bilha. Você conhece, hein? É? E depois nós temos outra letra chama Resh ou R, Raquel, Raquel. E depois nós temos outra letra chama Z ou Zain. Aqui é só Z. Zilpa, Zilpa. Okay? Tá bom? Ok. E depois nós temos outra letra, Lamed. Em hebraico nós podemos escrever sem essa letra Yud, porque nós colocamos ponto abaixo da letra. E tem outra mulher chamada Lea. E agora olha aqui, isso é Brasil. Brasil também na geração. Só mulheres? Fazer o quê, né? A mulher também tem mais forte. Então, também Brasil tem geração, também muitos anos também da geração do Abraão também. Esse porque essa relação é muito forte entre Israel e Brasil.